Paratexto. Você já se perguntou por que certas informações aparecem na capa de um livro? Ou por que algumas obras possuem introduções ou notas de rodapé? Bem, isso faz parte do fascinante mundo do paratexto. O paratexto engloba todos os elementos textuais e visuais que acompanham e cercam um texto principal, fornecendo informações adicionais e orientações para o leitor. Pense na capa de um livro. Nela encontramos o título, o nome do autor e talvez uma ilustração ou imagem relacionada. Essas informações nos ajudam a criar uma primeira impressão sobre o conteúdo e despertar nosso interesse. Além da capa, o paratexto pode incluir elementos como subtítulos, epígrafes, introduções, prefácios, notas do autor, notas de rodapé, glossários, índices, ilustrações e muito mais. Esses elementos têm o objetivo de auxiliar na interpretação e contextualização do texto, fornecendo pistas valiosas sobre o gênero, estilo, propósito e tema da obra. O paratexto também desempenha um papel importante na relação autor-leitor. Ele pode influenciar nossa percepção da obra, estabelecer expectativas em relação ao texto e até mesmo direcionar nossa interpretação. Por exemplo, uma introdução pode nos fornecer informações históricas sobre o contexto em que o livro foi escrito. O paratexto é uma ferramenta muito usada por tradutores para explicar métodos e escolhas feitas na hora da tradução. A história do paratexto remonta aos primórdios da escrita e da publicação de textos. Desde os tempos antigos, os escritores, editores e produtores de obras literárias têm utilizado elementos adicionais para contextualizar e orientar os leitores. Na Grécia Antiga, por exemplo, os manuscritos eram frequentemente acompanhados de sumários ou resumos no início do texto. Os romanos também utilizavam elementos paratextuais, como ilustrações, inscrições e títulos, para identificar os rolos de papiro. Durante a Idade Média, com o advento da imprensa, o paratexto tornou-se ainda mais relevante. Os primeiros livros impressos incluíam páginas de título, dedicatórias e prefácios que forneciam informações sobre o autor, a obra e o contexto em que ela foi produzida. Esses elementos ajudavam a situar o leitor e conferir credibilidade à obra. Com o tempo, o paratexto continuou a se desenvolver e se diversificar. No século XIX, por exemplo, os jornais passaram a utilizar manchetes, subtítulos e imagens para chamar a atenção dos leitores e fornecer uma visão geral das notícias. No século XX, com o surgimento de novas formas de mídia, como rádio, cinema e televisão, o paratexto se adaptou a esses formatos. Os filmes passaram a utilizar pôsteres, trailers e sinopses para atrair o público, enquanto os programas de televisão incluíam aberturas, vinhetas e créditos para estabelecer a atmosfera e identidade do programa. Com o advento da internet e dos livros digitais, novas possibilidades para o paratexto surgiram: hyperlinks, vídeos incorporados, infográficos interativos e outros recursos multimídia passaram a enriquecer a experiência de leitura e a fornecer informações adicionais de forma dinâmica. Em resumo, o paratexto engloba todos os elementos textuais e visuais que acompanham e cercam o texto principal, proporcionando informações adicionais, enriquecendo nossa experiência como leitores e espectadores. Paratexto é usado desde o começo dos tempos, mas a expressão paratexto foi cunhada pelo francês Gérard Genette em tempos contemporâneos. Espero que essa breve apresentação tenha sido útil para introduzir o conceito de paratexto.